Nós ouvimos muito se falar dos termos de honrar pai e mãe, honrar a ancestralidade, tomar pai e mãe. E isso são termos que são muito presentes dentro da constelação familiar. E um centro também, né? Esse é um centro da constelação familiar, onde a gente faz um trabalho grande para que isso possa acontecer. Por quê? Por que é tão importante a gente honrar a ancestralidade e honrar pai e mãe? Porque existem muitos motivos, tá bom, gente? Eu vou trazer aqui um ponto da constelação familiar que eu acho importante, depois eu vou ir para uma vivência que eu tive numa das viagens espirituais que eu fiz há pouco tempo. Então, o primeiro ponto da constelação familiar é o seguinte: se eu não consigo perceber tudo o que foi como tinha que ser, então causas e consequências para eu me tornar a pessoa que eu sou hoje, aonde existem pessoas que são, digamos, pessoas que são mestres do amor, que me recordam da minha amorosidade, e aonde eu escolho passar também por mestres que vão me mostrar através da dualidade, porque nós estamos aqui na Terra, e na Terra a gente aprende pelo contraste, pela dualidade. Então, aonde eu vou ter também mestres da dor. E muitas vezes o pai e a mãe, eles são uma mistura disso. Por quê? Porque nós não somos iluminados. Então a visão da criança muitas vezes é de projetar um Deus, um ser iluminado no pai e mãe, quando criança, né? Porque tu recebe a vida, tu recebe cuidados, sejam eles maiores ou menores, mas cuidados, né, do nosso ser, a comida, o teto, a roupa, a higiene, né, o carinho, a atenção. E ali é projetado, a criança tem a representação de Deus na Terra através dos pais. E aí essa criança vai crescendo, passando por causas, né, situações que ela mesma cria, né, lembrando, né, um dos pilares para esse entendimento é que nós criamos a nossa realidade, 100%. Que nós somos autorresponsáveis por tudo aquilo que acontece na nossa vida. E até os 18, 21 anos, então, dentro por exemplo, do conceito do trabalho biográfico antroposófico, com 21 anos que nós temos a conexão plena, pela primeira vez, por completo, do nosso eu superior, né? A encarnação do nosso eu por completo com 21 anos. E a partir desse processo, eu me torno mais responsável pelo meu mais responsável. Então, onde antes ainda tinha uma carga karmática, então cocriada antes de eu vir para a Terra, né? Então, de experiências que eu peço para passar, para ter um aprendizado, que vão me marcar profundamente, porque esse é o espaço de vida que marca profundamente, onde ali a gente vai ter... Por quê? Porque tem o desenvolvimento, né? Tanto físico, quanto emocional, quanto mental e espiritual, cognitivo, né? Do ser. Durante esse espaço de tempo, até os 21 anos, normalmente é quando a gente está ainda se formando, né? Como ser aqui na Terra. Então, a partir desse espaço, a partir dos 21 anos, eu consigo cocriar muito mais diretamente a minha realidade, onde eu realmente recebo todo o meu livre-arbítrio por completo, dentro daquilo que eu posso. O nosso livre-arbítrio, ele nunca é completamente livre. Nós temos influências de crenças limitantes, sociais, de situações que nós passamos, então talvez traumas, talvez simplesmente, como é que eu vou dizer, pequenas feridas dentro do nosso processo que interferem a nossa escolha. Então, quando a gente fala do livre-arbítrio, é o livre-arbítrio que é possível nesse momento. E isso tudo, se a gente tem essa compreensão do ser e do desenvolvimento, eu consigo passar para que tudo foi como tinha que ser. Eu consigo passar para a visão de que eu tenho os pais e a ancestralidade que eu escolhi para o meu amadurecimento aqui na Terra.
E isso é muito importante. Por que é tão importante que eu tenha essa consciência de que tudo foi como tinha que ser? Porque a partir disso eu saio da cocriação da minha realidade a partir da minha criança ferida. Então, aonde eu assumo a responsabilidade, é somente nesse espaço que eu consigo partir para um nível acima, aonde eu consigo então cuidar da minha criança interior, cuidar das feridas e dos traumas que eu pedi para que de alguma forma acontecessem, para que eu tenha um aprendizado através disso. E amados, nós não precisamos aprender sempre através da dor, mas muitas vezes nós escolhemos. Isso tem muito a ver com o nosso desenvolvimento, aquilo que, o grau de consciência que estamos. E quanto mais consciente eu me torno desse processo, mais liberto eu estou, tanto para a continuação dessa vida, quanto para vidas futuras, né? Então, aonde eu tenho a consciência plena de que eu crio a minha realidade, e eu sei que tudo o que aconteceu, aconteceu por um aprendizado, porque eu escolhi, eu me torno autorresponsável. E a partir disso eu deixo de delegar, eu deixo de colocar isso para o exterior ou para os outros, né? Então a representação de pai e mãe. Nesse momento, quando eu adquiro essa consciência, isso é um trabalho para se chegar até lá. A gente tem que atravessar muitas camadas de raiva, de tristeza, de dor, né, de um possível estagnamento na dor, onde eu entro no sofrimento, dentro de alguma situação. A gente tem que dissolver algumas camadas ali, principalmente a raiva, né, que é uma camada de proteção para a gente não ter o contato com a dor, para então ter essa consciência, chegar no tudo foi como tinha que ser, eu escolho esse aprendizado, eu pego o pacotinho do aprendizado e não mais o acontecido, não mais o trauma, não mais a situação que me tira da minha escolha livre aqui na Terra, né? Então eu saio talvez até de um padrão, né? Um padrão talvez de abuso, um padrão que eu crio repetitivo, que vem lá de trás, e a partir disso eu consigo me abrir para o novo. E o que eu recebo junto com isso? Por que as constelações familiares trazem tanto esse tema, honrar pai e mãe, honrar a ancestralidade? Porque a partir desse processo que eu percebo que eu sou 50% pai e 50% mãe, eu percebo que a cura está aqui. Então, quando eu estou julgando fora, eu estou automaticamente julgando dentro. Se eu julgo que o meu pai tem que ser assim, assim, assado, ou a minha mãe fez aquilo, que coisa horrível, eu estou me auto-julgando, porque eu não consigo deixar, como filho, de amar os pais. Então, há um julgamento de mim mesmo e há um maltrato de nós mesmos. E quando eu passo para a compreensão de que tudo foi como tinha que ser, eu consigo dar um passo além. Eu consigo realmente acolher a minha criança interna e eu consigo receber essa força que se fala tanto nas constelações familiares da ancestralidade, que eu consigo receber realmente esse amor que vem e tudo aquilo que é bom, que flui para que o meu caminho também possa se desenvolver e se abrir. E a partir desse processo eu vou ter é um processo muito, talvez aqui trazido de uma forma muito teórica, mas é um processo que na prática me abre para a abundância da vida, em todos os sentidos. E me abre para o ir para a vida. Então eu vou ter automaticamente sucesso no meu trabalho, sucesso na minha vida financeira, sucesso em tudo aquilo que é nutritivo e é bom para mim. Né? Então, aonde eu realmente reconheço toda essa caminhada da minha ancestralidade, que se não fosse lá atrás a minha tataravó, meu tataravô, ou tataravô, eu não estaria aqui. Que parte deles continuam vivos dentro de mim, através dos meus genes, através do meu DNA. Então eu carrego essa ancestralidade junto comigo, mas aquilo que é positivo para mim. E esse é um processo que é feito muito consciente dentro da constelação familiar e também dentro da terapia que eu desenvolvi, que é a terapia da alma, a leitura da alma. Então, se você sentiu afinidade,
entre em contato, marca uma sessão. E eu quero contar uma historinha para vocês que fez eu realmente ter uma outra consciência em relação a honrar a ancestralidade. Então, em fevereiro do ano passado, antes, né, do corona realmente estar pelo mundo todo, eu pude ir ao Japão e quando eu cheguei numa determinada cidade, meu marido estava estacionando o carro e eu fui subir para um templo que eu tinha visto. Não era um templo budista, então no Japão tem muitos templos para honrar ou para orar, né, adorar deuses relacionados à natureza. Então, deus do vento, deus da tempestade, deus do sol. Então, assim, muitos tipos. Não são só os elementos, são deuses da natureza. Então, eu estava num desses templos, tinha recém-chegado num deles e tinha somente uma pessoa ali que tinha chegado um pouquinho antes de mim, assim, eu tinha visto ela ainda subir nas escadas e quando eu cheguei ela fez um gachô para mim e ela continuou a oração dela e eu fiquei um pouquinho mais para trás, respeitando o espaço e para não intervenir, né? E naquele momento que ela fez o gachô e continuou a oração, eu estava num estado já um pouco mais meditativo e abriu para mim uma leitura, né, uma leitura da alma, né, como eu faço em atendimentos. Isso acontece de vez em quando, tá, gente? É normal. E aí, então, nessa leitura, foi mostrado para mim que essa oferenda que ele estava fazendo eram algumas frutas, uvas e o incenso, né, que ele estava fazendo para a ancestralidade dela. E aí foi mostrado o que é isso, como é que isso é na prática. Então, são todos os rastros que a gente deixa na Terra, não são para os espíritos dessas pessoas. A gente não vai lá incomodar eles, né, de alguma forma, trazer aquela consciência de novo, não é isso. Tudo aquilo que a gente pensa, sente e fala, né, coloca em ação aqui na Terra, isso deixa um rastro, isso deixa uma carga aqui. E conforme a gente tem isso é para nós, pro nosso espaço de aprendizado, e assim que a gente cria karmas, né, causas e consequências. Karma significa somente ação, né, então aquilo que eu emanei retorna da mesma vibração, né, não a mesma coisa, mas a mesma vibração retorna. E isso existe também a nível familiar, né, então assim, quando a gente tem uma família, cada pessoa dessa família teve ações, pensamentos, sentimentos, falas, conforme o desenvolvimento de cada um, conforme o grau de consciência de cada um. E ali foi mostrado que enquanto essa pessoa ali na frente era uma mulher de um pouco mais de idade, fazia essa doação de energia, então através da oferenda, através do incenso, através do foco dela com a recitação de um mantra, essa energia desse mantra e o foco dela, a energia dela, que ela colocava, a intenção dela, faziam derramar uma energia dourada aonde estavam os rastros da ancestralidade dela. E isso apareceu depois para mim mostrando assim, é como se aquilo se tornasse ouro, não era um derramar, era como a intenção dela, aquele movimento que ela fazia, que era um movimento para ela contínuo, não era uma coisa que ela fazia só aquele dia, era uma coisa que ela já fez muitas vezes, né? Tudo que a gente faz muitas vezes a gente faz muito bem. Ela fazia com que aqueles rastros deixados aqui na Terra da ancestralidade dela se tornassem essa energia dourada. Então, elevassem, né, o dourado, trazendo ali a representação da elevação de vibração dos rastros. E o que isso tem como consequência? Tem como consequência de que os descendentes dela não vão precisar passar por expurgos, então limpando coisas da ancestralidade. E o movimento de honrar a nossa ancestralidade, honrar o pai e a mãe, fazem exatamente a mesma coisa. Então, por isso que é tão importante a gente fazer isso. Isso é algo que
em primeiro momento pode ser egóico, mas é para muitas pessoas, vale muito a pena.